Boa noite, graça e a paz de Jesus a todas e a todos. Bom, já vamos entrar na matéria, mas só antes falar algumas considerações iniciais aqui. Primeiro me apresentar para quem não me conhece, meu nome é José Renato, eu sou marido da Carolina, não tenho filhos ainda, mas em breve, né, se Deus quiser. Sou membro e pastor na Igreja Batista do Jaraguá, uma igreja recentemente plantada pela Igreja Batista Getsemane, e a gente está iniciando um trabalho lá, e tem sido muito legal. Minha formação em teologia pelo Instituto Metodista Isabela Hendricks, já há algum tempo, desde 2013, né, que eu saí lá do Instituto. E desde então me dediquei ao pastoreio e também à docência na área de teologia, né? Dou aula em alguns seminários e temos trabalhado nesse intuito de abençoar, assim como fomos abençoados por alguém, né? E somos abençoados por tantos. Bom, eu vou trabalhar com vocês nas próximas quintas-feiras. Análise da carta de Paulo aos Romanos. Portanto, recomendo tanto para essa disciplina quanto para as que virão e suas leituras correspondentes, que para que você entenda melhor o que eu vou explicar, é necessário que você leia a carta de Paulo aos Romanos, senão pode ser que fique um pouco vago algumas informações. É uma carta de 16 capítulos, então não vai te tomar tanto tempo, porém ela tem uma certa densidade, e nós vamos falar um pouco sobre isso, que requer uma atenção especial, às vezes uma anotação, alguma coisa, para você fazer a sua interpretação da carta de uma melhor forma, tá? Então, dedique algum tempo no seu estudo diário lá, e tente ler a carta e ver o que você entende, e à medida que a gente for estudando aqui, você vai organizando seu pensamento, vai corrigindo o que é necessário, ou vai inserindo outra informação e por aí vai, tá? E aí, sob qual ótica então eu vou trabalhar, que não a ótica de teologia sistemática que eu trabalhei? Eu separei para vocês a análise da carta de Paulo aos Romanos, e eu vou dar a estrutura literária da carta para vocês, umas informações necessárias, o contexto da carta, que é algo importante também na leitura, e algumas perspectivas para a interpretação da carta. Tendo tempo da gente adentrar mais, eu vou também lá na teologia da carta, no suco teológico da carta, para a gente relembrar alguma coisa que eu já até tenha falado. Mas aqui eu acho que, como é uma matéria de análise, pressupõe-se que a gente tenha essas informações muito claras, até para que você consiga fazer a sua leitura bem instrumentalizado, né? Fazer a leitura da carta bem instrumentalizada, tá bom? Então vamos lá. Bom, a descrição da matéria. A disciplina, análise de Romanos, como seu nome já preconiza, introduzirá o aluno ou aluna aos principais tópicos contextuais da carta, sua estrutura literária e perspectivas diversas para sua boa interpretação. Foi o que eu falei. Se a gente está fazendo uma análise desse livro, dessa carta, é necessário que a gente tenha essas informações introdutórias muito bem definidas, e como a gente vai interpretar essa carta. Quais são as ferramentas hermenêuticas, interpretativas, que a gente vai utilizar para interpretar essa carta. O objetivo da matéria é fornecer informações necessárias para a compreensão satisfatória do texto bíblico, a fim de aplicá-lo para as diversas realidades ministeriais e ou sociais que compõem a vida da igreja. Então, eu quero te instrumentalizar o suficiente para que quando você leia a carta aos Romanos, minimamente você consiga falar o que isso tem a ver comigo e o que isso tem a ver comigo enquanto igreja do Senhor, e como isso muda a minha vida na igreja, ou como isso acrescenta no meu ministério, o que isso tem a ver com a gente, tá? A minha ideia é essa. Se eu vou conseguir, aí já são outros 500, certo? Mas eu vou tentar.
Bom, vamos falar primeiramente da relevância da Carta aos Romanos e por que é importante estudá-la, né? A Carta aos Romanos é, depois dos Evangelhos, a obra mais estudada do Novo Testamento. Isso por trazer o mais completo compilado da teologia paulina. Então, quando a gente fala da Carta aos Romanos, há até quem diga que ela é mais estudada que os próprios Evangelhos. De fato, os Evangelhos são muito mais lidos, né? Porque nos Evangelhos nós temos a manifestação da vida de Jesus e como ferramenta histórica é sem igual, até estudiosos que não são cristãos vão querer ler os Evangelhos a fim de conhecer quem foi Jesus historicamente. Então, os Evangelhos realmente e provavelmente são muito mais lidos do que qualquer outro livro, não só do Novo Testamento, mas como da Bíblia Sagrada como um todo. Porém, em termos de estudos teológicos, há sim aqueles que digam, e é provável também que possa ser, que a Carta aos Romanos tenha sido o livro do Novo Testamento mais estudado teologicamente falando, devido à sua densa matéria teológica, né? Se por um lado, nos Evangelhos nós temos a manifestação do Evangelho em Jesus, é nas cartas que a gente encontra a explicação do Evangelho. E nenhuma das cartas tem uma explicação mais densa, completa e rica de detalhes do que a Carta aos Romanos. Por conta disso, a Carta aos Romanos passou a ser um livro extremamente estudado desde tempos imemoriais para nós, né, desde o início da igreja, e assim se manteve e cada vez aumenta mais o seu estudo e a sua discussão. É uma carta extremamente debativa ou debatida através do tempo por conta desse conteúdo teológico. Então, é de uma relevância tremenda. Se você pega grandes pensadores, a maioria deles, de teologia protestante principalmente, a maioria deles se debruçou justamente, pelo menos uma vez, sobre a Carta aos Romanos, né? Você tem livros de, por exemplo, John Stott sobre Romanos, você tem livro de Karl Barth sobre Romanos, você tem escritos de Lutero sobre Romanos, você tem escritos de Calvino sobre Romanos. Então, todos esses pensadores que são marcantes na história, Charles Spurgeon escreveu um comentário de Romanos, tem até uma história interessante sobre Spurgeon, pregador inglês, né, considerado o príncipe dos pregadores, que ele pregou durante 2 anos na igreja dele, somente Romanos capítulo 8. Imagina, todo domingo que você chegar, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, durante 2 anos, de tanta riqueza que Charles Spurgeon encontrou na Carta aos Romanos e conseguiu gerar mensagens, né? Então, nós temos uma riqueza de autores, Martin Lloyd Jones escreveu sobre Romanos, uma riqueza de autores que escreveram sobre essa carta devido à sua relevância teológica, tá? A Carta aos Romanos é o melhor documento do Novo Testamento para a compreensão do significado da doutrina da salvação. Nós vamos até ter uma ampla discussão mais à frente sobre a temática da carta, mas sem dúvida, nada mais explicado de uma forma lógica no Novo Testamento acerca de salvação do que o que está expresso na Carta aos Romanos. Ali você tem uma lógica soteriológica ou uma soteriologia, né, que é uma doutrina da salvação, muito bem montada, muito clara, muito bem explicada pelo apóstolo Paulo e muito completa, né? E isso é sem dúvida. E é tanto que quem é da igreja há mais tempo, como eu, né, de outros tempos de igreja, antigamente tinha um negócio quando a gente ia fazer evangelismo pessoal, que eram os treinamentos de evangelismo pessoal. Aí nos treinamentos de evangelismo pessoal, eles te ensinavam vários jeitos de ensinar o plano ou explicar o plano da salvação para alguém. E um dos jeitos era a estrada romana. Era você pegar Romanos e decorar alguns textos específicos de Romanos e ler com a pessoa, porque o texto já era tão bem explicado que você só precisava ler com a pessoa. Aí você lia, a pessoa entendia, você lia o próximo, aí a pessoa entendia, lia o próximo, e você completava a estrada romana, que era das estratégias de evangelismo pessoal que se utilizava, não sei se ainda hoje é assim,
mas isso era muito comum. Por quê? Por causa da doutrina da salvação estar muito bem explicada e organizada na carta. Tá? Foi a obra que impactou Lutero e, por consequência, provocou, entre aspas, aí, a reforma protestante. Bom, por que ela é relevante? Porque ela está na origem ou na gênese da história da igreja protestante. Foi lendo Romanos, Lutero faz esse testemunho nas suas confissões, né? Lendo Romanos, um dia num quarto, Lutero tem uma profunda experiência com Deus, em que ele percebe que toda a sua vida cristã até aquele momento não tinha o sentido que naquele momento ele passou a enxergar, porque ele se enxergava como um pecador imperdoável. E ele passa a se sentir perdoado por conta da leitura na carta aos Romanos e percebe a graça de Deus. Quando ele percebe a graça de Deus, isso vai ser todo o estopim de tudo que ele pensou, das 95 teses, tudo. Foi o estudo na carta aos Romanos que gerou isso. Ele tem essa experiência e então ele faz um estudo aprofundado da carta para descobrir, ou redescobrir, na verdade, a doutrina da graça e todos os significados a partir dessa ótica. E então você tem a reforma protestante a partir de um estudo feito na carta aos Romanos, né? Então tem essa importância histórica, né, a carta aos Romanos. E por último, ela divide-se em duas seções principais. É lógico, você pode fazer essa divisão de diversas formas. Mas se você for ler a maioria dos autores, eles fazem uma divisão de duas partes da carta aos Romanos, em que eles falam que ela muda o teor, né? Uma primeira divisão de Romanos, capítulo 1 a Romanos 11, isso aqui não é o esboço, eu vou dar o esboço da carta, mas só para você entender, de Romanos 1 a Romanos 11, que é uma doutrinação ou um ensino teológico, teórico. E do capítulo 12 ao 16, você vai ter a segunda seção, que é um ensino muito mais prático. É Paulo aplicando o que ele ensinou do 1 ao 11. Ele ensinou do 1 ao 11 alguma coisa, e depois de ensinar essa alguma coisa, ele fala, agora que vocês aprenderam a teoria de alguma coisa, vamos pôr ela em prática. De que forma? Faz isso, faz aquilo. E começa a dar lições práticas para a igreja de Roma. Tá? Então, em geral, você vai ver essa divisão de duas sessões, mas eu vou fazer divisões aqui dela um pouco mais detalhadas para você entender. Bom, uma bibliografia básica para poder te indicar, se você quiser aprofundar depois seu estudo, para você ter informações desses elementos introdutórios que a gente vai ver na aula de hoje, qualquer introdução ao Novo Testamento que seja, claro, né, com o mínimo de indicação e tal, te serve, tá? Manual bíblico também ajuda muito, manual bíblico do SBB, manual bíblico da Vida Nova, enfim. Eu, particularmente, para o Novo Testamento, eu utilizo como introdução aquela pretinha lá de cima, que é a introdução ao Novo Testamento. São 3 autores, mas o principal deles é o Carson. É da Vida Nova, é um livro de fácil acesso, você acha com certa facilidade, muito completo, muito fácil de entender, muito direto. Então você vai ter lá a informação, todos os livros do Novo Testamento, aí ele vai te falar os elementos introdutórios, a situação de escrita, o que você precisa saber de introdução para poder ler um livro do Novo Testamento, tá? Então, isso é a introdução que eu indico, mas qualquer introdução ao manual bíblico te ajuda nisso. Embaixo dele, você tem a Carta aos Romanos de Karl Barth. Karl Barth, para quem não conhece, foi um teólogo moderno, né? Ele é do século XX, conhecido por uma reação ao liberalismo, que ficou posteriormente conhecida como neo-ortodoxia, ou teologia da crise, né? Não é ele somente que compõe essa escola, tem alguns autores que compõem essa escola, mas ele é o principal, para muitos, o teólogo mais importante do século XX. E Karl Barth tem, em uma das suas principais obras, o seu comentário da Carta aos Romanos, que muito recentemente foi traduzido para o português.
A gente ganhou essa tradução. Antigamente, para você estudar ele, tinha que estudar ou você falava alemão, que era a língua dele, ou tinha ele no inglês. Agora, há uns tempos para cá, teve uma primeira tradução em português que foi muito mal feita, não era muito boa, ela estava até com muitos erros de gramática e tal, e agora ganhou uma nova tradução, e é muito importante. Porém, ela não é uma interpretação clássica. Ela já é uma interpretação que você fala assim, você estudou Romanos a partir da teologia clássica, agora veja o que Barth diz sobre Romanos. E aí você vai fazer um contraponto. Eu não separei nenhum de teologia clássica e de Romanos, porque tem vários comentários de Romanos. Se você quiser estudar um comentário de tradição reformada de Romanos, que são os mais fáceis de achar, os mais comuns são de um autor chamado Cranfield, ou C-R-A-N-F-E-L-D, Cranfield, ou o John Stott, que é mais comum, mais conhecido de todos. Ele tem um comentário de Romanos muito bom, muito fácil também de entender. Então você pode estudar classicamente a partir desses dois autores e tantos outros, né, que temos aí. O Hernandes Dias Lopes também tem um livro bom sobre Romanos, ele faz até muita citação do Stott, ele usa o Stott muito como referência. Então, qualquer um desses você vai ter a visão clássica de Romanos, tá? E aí o Barth, para ter um contraponto, Barth é uma leitura mais difícil, mais densa, mas para você ter um contraponto é muito bom. Lá em cima, tem um livro que ele é recém-lançado, tem menos de um ano que foi lançado no português, tá? E ele é um livro que trata das 5 perspectivas, ou 5 principais, mas o nome dele é As 5 Perspectivas sobre a Teologia Paulina. Por quê? Porque uma coisa é você ler Paulo, outra coisa é como você interpreta Paulo. Como interpretar Paulo? Essa pergunta, ela está na história da igreja desde o início da igreja. Porque Paulo é um autor difícil de interpretação mesmo. Ele tem curvas que é difícil de você entender o que pode ser que ele está querendo dizer. E aí, pelo menos 5 perspectivas, 5 diferentes formas de olhar Paulo e de interpretar Paulo nasceram na igreja cristã. E esse livro traz textos de 5 autores que defendem cada um uma perspectiva e foi organizado para explicar para você qual que é a diferença de uma para outra. Qual é a perspectiva de um, qual é a perspectiva de outro. Então tem a perspectiva católica, tem a católica medieval, né, da igreja medieval, tem a perspectiva da tradição reformada, tem a perspectiva luterana, e vai tendo as perspectivas. Por que é importante ler? Vocês vão ver que eu vou tratar desse assunto aqui, na hora que a gente for entrar na carta, mas é importante porque, de uma perspectiva para outra, muda completamente o seu jeito de entender o texto. O texto é o mesmo, a palavra que está lá é a mesma, mas se você muda a chave de como você vai interpretar o texto, com o mesmo texto você vai ter N outras possibilidades. Então, nesse livro vai te dar os argumentos que defendem cada perspectiva, para você fazer a sua escolha do que você acha ser a melhor forma de fazer a interpretação de um texto bíblico de Paulo, né? E eles vão te dar todas essas opções, tá? E aí, como comentário da carta de Paulo aos Romanos, eu separei o último ali, que é de um autor conhecido, muito conhecido, N.T. Wright. N.T. Wright, ele está vivo, né? É um autor muito profícuo, escreveu muito livro já, e ele é um biblista, ele escreve muito comentário bíblico. E ele escreve o comentário dele aos Romanos, aquele box ali, na verdade, é um box de comentários de Paulo, de todos os livros. Aí ali dentro tem 2 livros que são sobre Romanos. Ele divide Romanos em 2 livros, é um box com 7 livros, tá? Esses 2 livros de Romanos, e como a teologia dele paulina toda, ele vai trabalhar sob a perspectiva que eu adoto. Mas antes de eu falar, eu vou ser arbitrário na hora de escolher a perspectiva que eu vou adotar com vocês, mas eu vou explicar o porquê que eu adoto ela e vou explicar um pouquinho das outras para você entender por que nós vamos adotar essa. Se você achar que essa perspectiva te faz sentido, eu recomendo esse comentário. Se você achar que a tradição reformada te faz mais sentido, aí aqueles que eu citei, o John Stott, o Cranfield, eles são melhores,
tá? Mas se você achar que a perspectiva que nós vamos trabalhar te faz sentido, esse do N.T. Wright é bom. Ok? Então vamos entrar lá na carta, né? Estrutura literária da carta aos Romanos. Autoria, data, proveniência, destinatários, ocasião, propósito e resumo. Então vamos lá. O autor. Essa foto não é do Paulo mesmo, né? É uma pintura renascentista sobre Paulo, de Jean de Boulogne, né? Ele pensou Paulo escrevendo as cartas e fez essa pintura e ficou conhecida como Paulo, a pintura, né? Mas como a gente não tinha Polaroid na época ainda, fica essa aí, né? Bom, quem é o autor da carta? Ah, mas não é óbvio, professor? Depende, o que você chama de óbvio, né? Mas vamos lá. Por que a gente sabe que Paulo é o autor? Eu quero apresentar 3 argumentos para você. O primeiro é que Paulo se intitula, ou quem está escrevendo, se intitula como sendo Paulo. Se você abre Romanos, capítulo 1, verso 1, e na medida que eu for fazendo citações, você pode abrir e falar, e de vez em quando eu vou pedir para alguém ler em voz alta aí para mim, tá? Mas se você ler Romanos, capítulo 1, verso 1, Paulo vai começar se apresentando. Paulo, apóstolo e servo de Jesus Cristo, a igreja que está em Roma, não sei o que. Então, existe uma evidência interna de que Paulo escreveu a carta aos Romanos. Só que por que essa dúvida às vezes é levantada? Porque quando você vai no último capítulo da carta, em Romanos capítulo 16, tem uma parte lá que o autor, quem está escrevendo, vai falar assim: eu, Tércio, também envio meus cumprimentos à igreja e tal, não sei o quê. Aí você fica confuso, você pensa assim, mas quem está escrevendo? Paulo ou Tércio? Ou Tércio e Paulo é a mesma pessoa? Como é que fica isso? Bom, só para te explicar isso rapidamente, Tércio não é a mesma pessoa, é outra pessoa. E quem está com a pena na mão, né, com a caneta na mão, é Tércio. Ok? Era muito comum e é comum até hoje, um serviço conhecido como amanuense. O que é o amanuense? É quando alguém dita alguma coisa e outro escreve. Isso era muito comum, e sempre foi muito comum na nobreza, né? Reis escreviam cartas dessa forma. Ele tinha um amanuense da corte, o amanuense ia até o quarto do rei, o rei ia editando e alguém ia escrevendo, certo? No caso aqui, Paulo ditou essa carta, portanto, e Tércio foi amanuense de Paulo. Hoje existe esse serviço de uma forma um pouco mais sofisticada. Se você for numa editora e quiser publicar um livro, tem como você pedir para contratar um serviço que chama Ghostwriter, que é mais ou menos a mesma coisa, que é o escritor fantasma. O que é o escritor fantasma? Você não escreve tão bem, mas você fala bem. Aí o que você faz? Você grava o áudio ou um vídeo com o que você quer que seja escrito, e essa pessoa vai transformar o que você falou em forma de texto. Quem é o escritor? O ghostwriter, ninguém sabe, ele é um fantasma. Mas quem é o autor? O autor é o intelecto por trás do que foi passado em forma de mensagem. Então, quando a gente fala de autoria de Romanos, quem é o autor de Romanos? O intelecto da carta aos Romanos, ou por trás da carta aos Romanos. Quem é o intelecto? Paulo. Agora, se você falar escritor na literalidade, quem escreveu a carta foi Tércio, ditado por Paulo. Ok? E aí um último argumento, só para não passar em branco, eu peguei isso de um comentário de Romanos de Kostenberger. Diz assim: historicamente, estudiosos do Novo Testamento têm tido tanta convicção da autoria paulina da carta aos Romanos, que isto tem servido como um importante padrão para as considerações de autoria paulina em outros documentos. Então, o que ele está dizendo? A carta aos Romanos não tem muita dúvida que foi de Paulo. Ela tem tanta evidência que foi Paulo que escreveu, e ela tem evidência interna, ou, por exemplo, essa, Paulo, apóstolo servo de Cristo, e evidência externa. Nós temos historiadores que se referiram como Paulo sendo o autor da carta aos Romanos. O próprio Flávio Josefo tem uma referência, né? Então, você tem tanta evidência que os caras pegaram essa carta aos Romanos, que é muito completa, e é com certeza de Paulo, e falaram: se a gente quiser analisar se um documento é de Paulo, a gente vai analisar a partir
das características dessa carta. Ela é o padrão que se analisa documentos que você quer saber se são de Paulo ou não. Então, por exemplo, muita gente debate quem é o autor da carta aos Hebreus, que é autor desconhecido, certo? E aí tem muita gente que acha que a carta aos Hebreus pode ser de Paulo. Os que negam, assim como eu, que Paulo possa ter escrito a carta aos Hebreus, negam baseados em quê? Que no estilo da carta aos Hebreus nada tem a ver com o estilo paulino. O estilo literário. Se você pega as principais características das cartas paulinas, e o padrão, aqui a gente vai pegar a carta aos Romanos, por exemplo, todas as cartas de Paulo, Paulo começa se apresentando. Em Hebreus tem isso? Não. Então, todas as cartas, Paulo começa assim: Paulo, apóstolo e servo de Cristo. Todas as cartas de Paulo, Paulo começa com graça e termina com graça. Ele cumprimenta na graça e deseja a graça do Senhor por último, exceto as pastorais, que ele não faz isso, que são individuais. Percebe? E tem estilos de fala, estilos de organização. Paulo é extremamente desorganizado. Se você pega em termos de assunto, ele não divide muito bem os assuntos, ele vai falando, é como se ele pega um negócio e põe a marcha e vai. Se você pega, por exemplo, Tiago, é extremamente organizado, ele acaba um assunto, finaliza o assunto, divide a carta e começa um novo assunto. Paulo não é assim. Então isso tem a ver com o estilo literário. Quando você pega o estilo literário de Paulo, onde você analisa esse estilo? Carta aos Romanos. De tão seguro que é a autoria dele. Tá bom? Data e proveniência. A data provável da escrita está entre 54 e 55 depois de Cristo, não tem muita discussão sobre isso também, por conta das referências de proveniência da carta que eu vou explicar agora. Então, onde Paulo estava quando ele escreve a carta? Como é provável, Corinto é provável local de onde Paulo escreveu. Baseado em que a gente fala isso? Na carta, ele fala de Gaio. Ele fala que Gaio está enviando saudações, ou seja, Gaio estava com ele. E por outros textos do Novo Testamento de Paulo e de João, você sabe que Gaio morava na cidade de Corinto. Se Gaio estava enviando saudações, ou Gaio viajou com Paulo, que não tem registro nenhum em Atos de Gaio ter viajado com Paulo, ou Paulo estava visitando Gaio. E aí nós temos registros. E aí onde que ele visitou Gaio? Na cidade de Corinto. Então Paulo estaria em Corinto. Isso já traz a proveniência para duas opções, porque Paulo tem duas passagens em Corinto, ou na primeira viagem missionária, ou na terceira viagem missionária. Tá? Segundo, a menção a Febe como portadora da carta, que morava em Cencreia, cidade vizinha a Corinto. Então, a mesma ideia de Gaio é a de Febe. É Febe quem porta a carta e é Febe também quem saúda os irmãos da igreja de Roma. Se Paulo está com Febe, é porque ele estava em Corinto. É como se Cencreia fosse a contagem de Corinto. Tem Corinto e tem Cencreia logo na margem da cidade. Tá? Paulo teria escrito a carta no fim de sua terceira viagem missionária. E aí a gente vai saber disso por quê? Porque a gente vê que no final da carta aos Romanos, daqui a pouco no propósito eu vou expandir mais isso, mas Paulo está pedindo uma oferta. E quando foi que Paulo fez uma viagem para pedir ofertas? Na terceira viagem, para levantar uma oferta para a igreja de Jerusalém. Uma oferta das igrejas gentílicas para a igreja de Jerusalém. Isso fica muito claro na segunda carta aos Coríntios, capítulo 8 e 9, que vocês vão estudar lá na frente. Mas nessa carta, Paulo fala inclusive que a igreja da Macedônia, que era mais pobre que a igreja de Jerusalém, ajuda a igreja de Jerusalém. É um texto lindo, né? Em que eles quiseram se tornar participantes da bênção de Deus, ajudando a igreja de Jerusalém. Então, isso retrata que Paulo, então, está na sua terceira viagem missionária. Já é um Paulo rodado, certo? O Paulo que está escrevendo a carta aos Romanos já é rodado. E aí, talvez, para alguém que esteja começando a uma leitura bíblica e tal, é importante a gente falar isso. As cartas de Paulo não estão organizadas por cronologia, legal? Não quer dizer que Romanos vem primeiro, foi escrito primeiro, e Coríntios depois. Não, ela é toda
bagunçada nesse aspecto, a ordem na sua Bíblia. A organização das cartas de Paulo no Novo Testamento, que a gente tem acesso aí, se dá pelo tamanho, tá? Da maior para menor. Tá bom? Então, você vai ter Romanos, que é a maior, depois Coríntios, a menor, é menor um pouco, e depois as menores, e aí é assim que está organizado. Então, quer dizer que cada uma dessas está escrita num tempo diferente. Essa, por exemplo, já está no fim do ministério de Paulo, ou do meio para o fim, né? Porque já está na terceira viagem missionária. Tá bom? Para quem foi a carta? Destinatários. Também parece óbvio, mas aí eu quero te lembrar um negócio. Você fala assim, pô pastor, mas a carta chama Carta aos Romanos, mas não existe esse nome na Bíblia. Só para você entender, esse nome, quem deu, foi depois alguém traduzindo a Bíblia para facilitar o nome para você achar a carta. Mas Paulo não escreveu, a Carta aos Romanos, aquele título, não existe esse título não é texto de Paulo, é alguém que pôs depois, assim como tem aqueles títulozinhos na Bíblia, não tem? Quando você vai lendo a Bíblia, aí tem um pedaço, aí tem um títulozinho, o títulozinho não existe. Quem que pôs? Um copista pôs depois para facilitar o nosso entendimento, mas o texto é direto, e uma carta é direto, Paulo escreve, e o que Paulo escreveu está a partir do verso 1, e vai até o último verso. Agora, o título não tem, então não existe o título Carta aos Romanos, isso é a gente que pôs, tá? Mas qual a evidência que a gente tem para saber que essa carta é uma carta aos Romanos? Aí sim, no verso de número 7, Paulo endereça a carta a todos da igreja de Roma. Então a gente sabe que é uma carta aos Romanos, por causa disso, da igreja de Roma, tá? Se você quiser ser um pouco mais específico, Roma é a principal cidade do império com pessoas de todas as regiões. Então, vamos parar e pensar um pouco. Como se deu a igreja em Roma? Lá em Atos capítulo 2, lembra quando o Pentecostes acontece? Que vem gente de um tanto de lugar e se ajunta na cidade de Jerusalém? Eles são judeus que vinham de outros lugares. Por quê? Porque os judeus moravam em diversos lugares do mundo. Já havia acontecido a grande dispersão do Antigo Testamento, né, por causa do tempo dos assírios. Os judeus já tinham se espalhado pelo mundo e tido filhos, e um povo que se proliferou pelo mundo em diversos lugares. Porém, os judeus vinham a Jerusalém em todas as festas do templo, como a festa de Pentecostes. Então, naquele período de Pentecostes, vem gente de tudo que é lugar do mundo e se reúne em Jerusalém, que é o que explica o texto de Atos 2, que veio gente da Panfilha, que veio gente de Sencreia, veio gente de um tanto de lugar, certo? Entre esses que vieram, veio uma comunidade considerável de Roma. E lá naquela conversão dos 3.000, possivelmente, muitas dessas pessoas eram residentes em Roma, estavam em Jerusalém por conta da festa de Pentecostes. E aí eles voltam para Roma, fundam a igreja cristã em Roma. Judeus convertidos fundam a igreja cristã em Roma. E começa uma comunidade considerável de cristãos em Roma. Porém, nenhum apóstolo ainda havia ido a Roma, porque Roma é muito longe, é porque hoje o longe para a gente é outra coisa, mas naquela época, imagine, cavalo, né, e tal, você está quase na Ásia, ou basicamente na Ásia, no Oriente Médio, e até Roma, no centro da Europa, certo? Era uma distância considerável, então não era fácil para os apóstolos fazerem essa viagem. E é Paulo quem parece ser o primeiro apóstolo que quer visitar Roma. Na verdade, Paulo ele tinha um plano, né? De acordo com Atos dos Apóstolos, é como se os apóstolos em algum momento sentaram e fizeram um mapa na cabeça deles de divisão missionária. Quem fica com o quê? Paulo fica conhecido como o apóstolo dos gentios, por quê? Porque é ele quem vai visitar as igrejas gentílicas mais distantes. Então, Paulo visita as igrejas da Ásia, né? Então ele vai em Éfeso, ele vai em Corinto, que é Grécia, nas igrejas da Europa, certo? E para isso ele faz 3 viagens missionárias que estão relatadas em Atos.
Existe uma quarta viagem missionária que Paulo planejou. Ninguém sabe se Paulo fez essa viagem ou se ele não fez. Existe gente que acredita que ele fez, por conta de algumas referências, principalmente na carta a Tito, e existem aqueles que creem que ele não fez, porque eles falam, se ele tivesse feito, alguém teria relatado. Ninguém relatou, então ele não fez. Então não dá para saber. Paulo termina o livro de Atos vivo, lembra disso? Não tem a morte de Paulo em Atos, então a gente não sabe se depois do que aconteceu em Atos 28, Paulo, ele fez uma quarta viagem. Mas essa quarta viagem, Paulo queria ir aonde ele ainda não havia ido, porque qual que era o desejo de Paulo? Ou qual que era a ordem, na verdade, que Jesus deu aos apóstolos? Para eles testemunharem onde? Em Jerusalém, Judéia, Samaria. Até aí nós temos outros apóstolos fazendo isso, não tem? Tem alguém que ficou em Jerusalém? Tem, primeiro Pedro e depois Tiago fica pastor em Jerusalém. Aí você tem Judéia, você tem Pedro, você tem João passando pela Judéia e pela Samaria, né? Pregando. Filipe vai em Samaria, né? E aí, até os confins da terra. Quando você fala os confins da terra, é onde tiver mundo conhecido. Qual que era o mundo conhecido da época? Onde o mundo terminava na cabeça daqueles que estavam ali? Onde que o mundo acabava? Não tinha América descoberta ainda, certo? Acabava na Espanha. O ponto final do mundo, do lado de cá, era a Espanha. Na Ásia eles já tinham ido. Agora eles estão vindo para a Europa. Na Europa, Espanha é o último lugar. Qual que é o desejo de Paulo de fazer sua quarta viagem? Terminar a missão que ele tinha de ir até os confins da terra. Então, ele começa a bolar uma viagem pela Europa, onde ele passaria por Roma. A igreja já existia em Roma, mas ele queria ir à Espanha. Deu para entender? E ele fala isso na carta, daqui a pouco a gente vai ver isso. E lá em Roma, a Roma é a capital do império. Né? O império é romano, não é? Porque Roma é a capital do império. É aonde estava o César. O imperador residia em Roma. E Roma é provavelmente a primeira cidade que contou com mais de 1 milhão de pessoas reunidas no mesmo lugar. Tem gente que fala que talvez o Egito Antigo tenha tido cidades tão grandes, mas isso não dá para comprovar. Porém, Roma, certamente, em certo ponto da sua história, ultrapassa pela primeira vez 1 milhão. Hoje, para a gente, isso é normal, né? Os cosmopolitanos, eles têm cidades muito maiores que isso. Mas para uma época dessa, 2.000 anos atrás, imagine o que era uma cidade sem a estrutura que nós temos hoje, sem concreto, sem asfalto, né? Uma cidade de 1 milhão de pessoas, era algo impensável, certo? Roma era essa cidade no mundo, a maior cidade do mundo naquele período. E por ser a maior cidade do mundo, contava com uma variedade de povos muito grande. Tinha povo de tudo que era lugar e de tudo que era etnia. Tinha uma grande rotatividade de povos, até uma certa bagunça. A gente vendo hoje com o nosso olhar, se você pudesse olhar para Roma daquela época, não sei se você já viu alguma série ou algum filme que retrate a Roma antiga e que faça isso bem. Por exemplo, Spartacus é uma série que foi muito vista e que é na Roma antiga. Era aquilo lá mesmo, bagunça total, confusão, meio orgia, né? Você vê sexo no meio da rua e o cara faz as necessidades fisiológicas dele no meio da praça, porque não existia esse pensamento moderno de organização que a gente tem, nem essa moralidade que a gente tem. Então, Roma era isso. E além disso, era uma mistura étnica. Gente de tudo que é lugar do mundo, junto numa mesma cidade. Inclusive, judeus. Estima-se que nesse período, em Roma, tinha mais ou menos 50 mil judeus vivendo na cidade. Que é um número absurdo, né? A cidade mais judaica depois de Jerusalém. Então, onde que tinha mais judeu? Jerusalém. E depois de Jerusalém? Em Roma. Nem nas cidades da Judéia tinha uma cidade com tanto judeu quanto tinha em Roma. Certo? E esses judeus foram quem começou a igreja de Roma. Lá, os judeus que se converteram dentre esses, começaram as comunidades de igreja cristã
na cidade de Roma. Beleza? Então, essa quantidade considerável de judeus na cidade faz com que o cristianismo nasça em um berço judaico, porém numa cidade gentílica. E isso já começa a dar pistas para nós dos problemas que vão ter que ser resolvidos por causa disso. Tá bom? Ocasião. Eu queria pedir a alguém que possa fazer uma leitura em voz alta para mim, que abrisse em Romanos capítulo 15, para ler os versos 20 e 29 para mim, por favor. Romanos 15, aí vai ler o verso 20 e depois o 29 para mim, por favor. Pode ler? Por favor. Sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo ainda não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre alicerces de outro. E o 29. Sei que quando for visitá-los, irei na plenitude da bênção de Cristo. Bom, Paulo, aí no capítulo 15 mesmo, se você ler depois com cuidado, ele faz a referência da ida dele à Espanha. Ele cita a Espanha. Tá? É que eu não vou ler o capítulo todo para poupar o nosso tempo aqui. Mas quando você ler, você vai ver que ele cita que ele tem a intenção de ir à Espanha. E ele fala, quando eu for à Espanha, eu vou parar aí para ver vocês. E inclusive eu vou precisar da ajuda de vocês para chegar à Espanha. Então, na ocasião aí, Paulo está arrecadando o dinheiro para a igreja de Jerusalém. Ele ainda não sabia que ele teria que voltar antes disso, então provavelmente ele estava planejando essa ida já de uma vez para arrecadar ainda mais recursos para a igreja de Jerusalém. Então ele está em Corinto, arrecadando o recurso, escreve para Roma, igreja que ele não conhece pessoalmente, falando, eu sou Paulo, eu sou o apóstolo que vai aí cuidar de vocês, fazer a doutrina apostólica para vocês, se apresenta a sua teologia, vai resolver uma questão que daqui a pouco a gente vai ver na carta, mas ele está escrevendo com uma intenção. Qual é a intenção? A intenção é chegar à Espanha. E para chegar à Espanha, não dá para ir de uma vez, ele vai precisar de quê? De hospedagem. Aonde? Roma. O que mais que ele vai precisar? De comida. Aonde? Roma. O que mais que ele vai precisar? De oferta. De onde? De Roma. Tá certo? Então, essa ocasião aí tem tudo a ver com o que a gente vai ver no propósito, tá? Fontes extra-bíblicas confirmam uma tensão constante entre judeus e gentios na igreja de Roma. Então, qual que é a ocasião em Roma, enquanto isso? Isso é a ocasião de Paulo, isso que eu expliquei. Qual que é a ocasião em Roma? Bom, no ano de 49 depois de Cristo, o imperador romano expulsa todos os judeus de Roma, ou persegue judeus em Roma. Não é perseguição do cristianismo, é perseguição de judeus. Ele persegue os judeus em Roma, e isso faz com que os judeus se afugentem de Roma. E depois, 4 anos depois, 3 anos depois, esses judeus vão voltar, ou boa parte deles vão voltar, porque essa perseguição acaba. E aí eles podem voltar para Roma. Bom, esses judeus foram aqueles que foram para Roma e fundaram a igreja cristã. O que aconteceu depois que eles fundaram a igreja cristã em Roma? Eles mantiveram os costumes judaicos, do judaísmo, ou boa parte deles, por exemplo, guardar o sábado, por exemplo, circuncisão, certo? Por exemplo, não comer carnes sacrificadas a ídolos, que eram todos costumes do judaísmo. Eles se convertem ao cristianismo, mas mantêm esses costumes religiosos do judaísmo, até porque essa recém-descoberta para eles do cristianismo implicava muito na pessoa de Jesus, que praticou boa parte do judaísmo do seu tempo. Então eles estão olhando para uma igreja cristã, mas ainda há uma mescla cultural e religiosa
muito forte com o judaísmo. E eles fazem uma igreja cristã que adota todos esses costumes próprios do judaísmo. Só que o que vai começar a acontecer? Vai começar a converter quem? Os gentios de Roma, porque tem muito mais gentio do que judeu em Roma. Então começa a crescer a igreja. E vale aqui ressaltar que, pelo que Paulo escreve na igreja de Roma, não havia somente uma comunidade em Roma. Nós temos, ao que parece, diversas comunidades, porque ele escreve assim no capítulo 16. A comunidade que se ajunta na casa de fulano de tal, mande o meu abraço. A comunidade que se ajunta em outro local, mande também o meu abraço. É como se tivessem diversos pontos em Roma em que comunidades se organizaram. Certo? Paulo, então, em Roma, então, os judeus organizam a igreja, mas ela começa a crescer com gentios. Porém, a maioria ainda é judaica. Ok? Só que o que vai acontecer? O imperador afugenta os judeus. Quem que fica na cidade? Os gentios. Quem toma conta da igreja agora? Os gentios. E quem vai crescer a igreja agora? Vai ter muito o quê? Gentio. Aí a igreja, nesse período, ela fica muito gentílica. Nesse período, só que às vezes a gente vai com os pressupostos e esquece de explicar, né? Para quem não sabe, gentio é todo o povo que não é judeu. Tá? Então, gentio, quem não é judeu é gentio. No nosso caso, eu que não sou descendente de judeu, por exemplo, eu sou um gentio. Tá? Você que é judeu, você não é gentio e vice-versa. Tá bom? Voltando. Essa igreja que agora é, na sua maioridade, gentílica, majoritariamente gentílica, agora recebe de volta os judeus. E esses judeus que estão chegando de novo na igreja, vão querer fazer o quê? Recuperar os costumes judaicos dentro dessa igreja cristã. O que começa a gerar uma tensão dentro da igreja. Nós temos agora igrejas de maioria judaica e algumas igrejas são de maioria gentílica. E eles começam a se alfinetar, começam a criarem contenda um contra o outro, ao que parece. Os judeus, na crítica aos gentios, por eles não adotarem os costumes da lei de Moisés que eles mantiveram, e os gentios a criticarem os judeus por adotarem. Então começa essa rixa intra-eclesiástica entre eles. Beleza? Seguiu. Propósito da carta. A ausência de doutrinas centrais. Primeiro eu quero aqui, esse primeiro ponto ali, eu quero falar o que não é um propósito da carta aos Romanos e que muita gente acha que é porque foi ensinado assim. Geralmente, a gente às vezes a leitura de revistinha de escola dominical, ou a pessoa às vezes aprendeu assim e repassa assim para nós, e muita gente leu a carta aos Romanos achando que o propósito da carta era esse. E eu quero falar que não é esse. Isso aí dá para ter certeza. A ausência de doutrinas centrais na teologia paulina elimina a hipótese de que Romanos é um tratado teológico paulino. O que quer dizer isso? Tem muita gente que fala que Paulo escreveu a carta aos Romanos para compilar, como ela é muito completa, para compilar o seu pensamento teológico em um mesmo documento. Isso não é verdade. Por quê? Como a gente sabe que não é verdade? Porque tem diversos pontos cruciais até, fulcrais, centrais, da teologia paulina, que não têm destaque ou nem aparecem na carta aos Romanos. Se Paulo estivesse fazendo um tratado teológico do seu pensamento completo, essa carta seria muito maior e teria muito mais assuntos do que ela de fato tem. Por exemplo, a cristologia de Paulo. Você tem muito pouca cristologia paulina em Romanos. Cristologia de Paulo forte é Efésios, Filipenses e principalmente Colossenses. Romanos tem mais a ver com Gálatas. Então, Romanos e Gálatas têm outro assunto sendo debatido. Cristologia aparece em quase nada. Escatologia de Paulo não aparece nada em Romanos. Aliás, para não falar que não aparece nada, em Romanos 8, ele fala que a criação aguarda ansiosa a revelação dos filhos de Deus. E só. É isso.
Agora, se você quer ver a escatologia de Paulo, você vai achar em Romanos? Não, você vai achar em 2 Tessalonicenses. Certo? Então, perceba que são pontos importantes e centrais do pensamento teológico de Paulo, que não estão presentes em Romanos e, portanto, demonstram que a intenção de Paulo não foi compilar o seu pensamento teológico, apesar dela ter muitos assuntos teológicos na carta. Deu para entender? Então não é um propósito. O que você fala? Ah, tá. Tem como intenção primária firmar uma parceria missionária entre o apóstolo e a igreja romana. Então, qual que é o primeiro propósito? Por que que Paulo pegou uma caneta, ou o Tércio pegou a caneta para o Paulo ditar e escreveu a carta aos romanos? A intenção primária, firmar um parceiro missionário. Ele precisava de manutenção missionária, ele precisava de levantar mantenedores da obra missionária, tanto para ele, Paulo, quanto para onde ele ia fazer missão e quanto do porquê ele estava fazendo missão. Tá certo? Então, parece até reducionista, né? Uma carta como a de Romanos, falar, por que ela foi escrita? Foi escrita para levantar um parceiro missionário. Tipo assim, ele já sabia que a igreja de Roma precisava de uma visita apostólica, essa responsabilidade era dele, como apóstolo, porque eu não sei se você se lembra disso, nem se você sabe, mas para uma igreja ser reconhecidamente cristã, naquele tempo dos apóstolos, ela tinha que ser doutrinada por um apóstolo, porque senão ela não era ainda reconhecida pelas outras igrejas. Por isso que Paulo faz a defesa do apostolado dele na segunda carta aos Coríntios, lembra? Para ele falar que ele é um apóstolo e que a liderança dele pode ser reconhecida como a liderança de um apóstolo. Roma ainda não tinha esse aval, já tinha começado a igreja, mas ainda não tinha esse aval. Esse aval viria de quem? De Paulo. Paulo então está marcando a visita dele na igreja de Roma e falando, eu vou passar por aí para a gente fazer essa oficialização, mas a minha intenção com essa carta aqui, eu estou escrevendo para vocês me abençoarem e serem abençoados pela igreja de Jerusalém. Certo? Então, a ideia por trás é essa. Fala, irmão. No apostolado dele? Esse foi o principal motivo de quem duvidou do apostolado de Paulo. Porque qual que era o critério para ser um apóstolo? Ter andado com Cristo ou ter visto Cristo ressuscitado e por ele ser reconhecido como discípulo e ter sido enviado, certo? Pelo próprio Cristo. Quem se encaixava nesses critérios? Os 11, exceto Judas, aliás, os 12, exceto Judas, porque Judas já havia morrido, e Matias não viu Cristo ressuscitado, ou pelo menos não tem esse relato. Então você tem os 11, e Paulo, ele vê Cristo ressuscitado, porém ele vê Cristo ressuscitado numa experiência pneumática na estrada de Damasco. E aí ele se remete a essa experiência e fala que essa experiência era suficiente para que ele fosse reconhecido como um dos apóstolos. E aí tem o aval dos apóstolos. Por isso que é importante a gente ver na história de Paulo, se você depois quiser ler a conversão, né? Capítulo 9 de Atos em diante. Saulo se converte, e ele demora mais de 13 anos para ser reconhecido apóstolo. Ele é primeiro perseguido pelos próprios apóstolos, perseguido assim, né? Não é perseguido, mas ele é rejeitado, essa que é a palavra. Ele é rejeitado pelos apóstolos e somente um, que nem é apóstolo, né? Que é um pregador, mas não é apóstolo, que é Barnabé, é que assume Paulo como sendo de fato cristão. Eles acham que Paulo está fingindo para poder matar eles à noite lá, ou chamar a guarda, é isso que eles acham. De forma que Paulo tem que sair de Jerusalém e vai embora para a Arábia. Paulo então fica 10 anos longe, e ele ainda estuda mais 3 anos, ele mesmo relata isso na carta aos Gálatas, e ele fica num total de 13 anos distante. E só depois de 13 anos ele vai sair na sua primeira viagem missionária com Barnabé. Então, é um tempo considerável. E Paulo vai se remeter a isso para falar, a dúvida que vocês tinham que ter de mim, já venceu. Eu já provei, já foi.
já fui reconhecido. E mais, eu fui reconhecido para falar para um povo que outros apóstolos não conseguem falar. Deus me chamou para isso. É isso, a minha existência é para isso. Lógico que eu estou aqui parafraseando, né? O versículo não é desse jeito. Mas quando você lê a segunda carta de Paulo aos Coríntios, e vocês vão estudar ela lá na frente, vocês vão ver a defesa apostólica de Paulo, capítulo 10 e 11, nesse tom, tá? Mas voltando aqui para Roma. Nada. Paulo, então, quer visitar a igreja de Roma, mas principalmente ele quer manutenção para chegar à Espanha e expor o evangelho na Espanha, tá? Não menos importante, Paulo busca resolver pastoralmente o conflito entre judeus e gentios na igreja, com uma abordagem teológica da unidade dos povos em Cristo e uma segunda seção da aplicação dessa unidade. O que Paulo tem de informação da igreja de Roma e que um apóstolo que precisa resolver? Qual que é o problema da igreja de Roma, que eu acabei de explicar para vocês? Judeus e gentios estão contendendo uns contra os outros acerca dos costumes do judaísmo que está sendo aplicado na igreja e um se sentindo mais crente que o outro. Entendeu? Tipo assim, especialmente aí nesse caso os judeus em relação aos gentios. Nós somos o povo da revelação, nós somos o povo em que Deus se revelou, então vocês que têm que seguir o que a gente manda. Nós somos crente há tanto tempo, entendeu? Tipo isso. E começa essa disputa de poder dentro da igreja, por parte de judeus e gentios, de forma que Paulo, sabendo dessa disputa, vai usar, não é que ele vai usar para isso, mas ele tem o propósito de fazer a viagem missionária, mas ele aproveita essa oportunidade de estar escrevendo a Roma, para já começar a pastorear a igreja de Roma e tratar o problema. Então o que Paulo vai fazer? Ele vai explicar como que se dá um povo de Deus na atual conjuntura do Evangelho. Depois do Evangelho manifesto, como é que a gente vai entender o povo de Deus? O povo de Deus é o povo de Israel, não é o de Israel? Como é que é o judeu e o gentio, como é que fica na história? Ou como que judeu é salvo? Como que gentio é salvo? Paulo, então, vai fazer uma explicação teológica muito grande sobre salvação dos judeus e salvação dos gentios. Ele faz toda essa explicação na carta para chegar em um propósito. Qual é o propósito? Mostrar a unidade entre eles. Que não havia um melhor que o outro, que não fazia sentido a discussão que eles estavam tendo. E depois que ele explicar isso tudo e mostrar essa unidade entre eles, o que ele vai fazer? Vamos aplicar agora no dia a dia com o que está acontecendo aí? Vamos pegar aí. Tem uma galera que come carne, tem outra galera que não come carne. Vamos aplicar o que a gente aprendeu agora? E vai no Romanos 14, por exemplo, e aplica. Deu para entender? Pois bem, o tema central da carta é, portanto, a unidade entre judeus e gentios em Cristo e suas implicações. Se eu sou um com você, se eu sou gentio, você é judeu, e eu sou um com você, o que isso implica na prática da nossa vida de igreja aqui? É isso que Paulo quer explicar na carta. Tá bom? O resumo da carta. Na primeira linha lá, eu pus a primeira sessão. Lembra que ela é dividida em duas sessões, de 1 a 11 e depois de 12 a 16? Então, só para você ver. A primeira linha está o de 1 a 11 e a segunda linha está do 12 a 16. Na primeira linha, isso aí você acha numa Bíblia de estudo, vai ter essa divisão de esboço e tal. Eu gosto dessa em 7 partes, mas tem outras que dividem diferente, tá? Mas só para você organizar onde que está cada coisa dentro da carta. Na primeira parte você tem uma introdução, o capítulo 1 do verso 1 a 15 é Paulo se apresentando, falando para quem que ele está escrevendo, falando qual a autoridade dele de apóstolo para escrever, eu enviado por Jesus Cristo para falar às igrejas, não sei o quê. Aí ele vai falando e faz uma introdução, faz seus cumprimentos iniciais até o verso 15, tá? Quando chega no verso 16 e 17, você tem o tema central. Ele fala assim, gente, nessa carta, ele não fala com essas palavras também, parafraseando, mas é como se ele falasse assim, nessa carta nós vamos tratar disso. Vamos ler o tema central da carta aos Romanos? Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, por gentileza. Quem puder ler. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego.
visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Olha aí a primeira abordagem que Paulo faz do tema da carta. Ele já deu uma pista, né? O que ele falou? Gente, o mesmo Evangelho é o poder de Deus para salvar o judeu e o grego. Então ele já está dando a pista do que ele vai tratar aí. Nós vamos tratar a salvação, mas não vamos tratar a salvação a partir do judeu ou a partir do grego. Nós vamos tratar um evangelho que salva tanto o judeu como salva grego, ou como salva gentio. Leia esse aí, tá? E aí ele está dando indício de como que ele vai fazer isso. Aí ele entra com o tema da justificação pela fé, que é uma complicaçãozinha que a gente vai falar depois, mas é o tema central da carta. Tá bom? Terceiro, a justiça de Deus no Evangelho, do 1:18 até o 4:25. Então você tem aí a primeira explicação de Paulo sobre o que é justificação, o que é a justiça de Deus. Paulo vai mostrar como que os gentios pecaram diante de Deus, como que os judeus pecaram diante de Deus. Depois, no capítulo 3, ele mostra como todos pecaram diante de Deus juntos. E no capítulo 4, como todos são justificados diante de Deus. Então, ele explica a justiça de Deus dos versos 1 até o verso 4. Beleza? Isso é importante, esse esboço. Esse esboço, todas as perspectivas concordam com ele, as que eu falei. Só que tem uma perspectiva que vai falar que esse é o centro da carta. Tem outra que vai falar que isso é marginal na carta. O centro é outra coisa. Deu para entender? Depois, os benefícios da salvação para todos no Evangelho. Paulo vai então mostrar que aquilo que a gente recebe por graça de Deus não é só o judeu que recebe e não é só o gentio que recebe. É graça de Deus para com todos que o recebem. Então ele vai mostrar como os benefícios da salvação se aplicam na vida do judeu, como que os benefícios da salvação se aplicam na vida do gentio. Percebe que ele sempre está fazendo esse jogo dos dois? Então lá primeiro ele mostra a justiça de Deus para os judeus, a justiça de Deus para os gentios, para todos, e a justificação pela fé. Agora nessa seção, os benefícios da salvação para os judeus, os benefícios da salvação para os gregos, para os gentios, o benefício da salvação para todos, sendo que todos estão sob a graça de Deus. Tá bom? Quinto, o excurso. O excurso é a conclusão que ele vai chegar no seu pensamento, tá? Judeus e gentios no plano de Deus. Qual é o plano de Deus de salvação para judeus e gentios e como eles estão incluídos nesse plano? Certo? Nós temos, talvez, os textos mais difíceis e, talvez, o que é considerado o texto mais polêmico da Bíblia Sagrada em termos de discussão teológica, né? Se você já ouviu falar de calvinismo e arminianismo, tudo é por causa de Romanos, capítulo 9. É aqui que o bicho pega. E aí, é uma discussão sobre salvação, sobre eleição e tal, que Paulo vai ter. Só que lembra que eu falei com você que vai ter as perspectivas de leitura? O que dá a discussão é porque a perspectiva de leitura muda. É por isso que dá tanta discussão. Tá bom? Eu não vou tratar, por exemplo, sistematicamente desse texto. Eu não vou fazer a doutrina nem de um, nem de outro. O que eu vou fazer? Eu vou te dar a ferramenta de leitura para você ler. E aí você vai ler de acordo com a ferramenta que eu te der. O que você falar assim, essa aqui é a que mais faz sentido, vamos usar essa. Só que, qual que é a honestidade que você tem que ter? Se você usa ela para uma coisa, você tem que usar para o todo. Não é só para o que você quer, né? Mas você vai fazer essa leitura e é aí que está o grande ápice da carta em termos de assunto e discussão. Romanos capítulo 9 até Romanos capítulo 11. Paulo está escrevendo para a igreja. Igreja para cristãos. Sim. Sim. A igreja que está em Roma, isso. Perfeito. Sexto, aí começa então agora a sessão de aplicações. Ele finalizou a explicação dele do porquê que gentios, e ele vai fazer a prova dele, a demonstração do porquê que gentios e judeus são um povo só diante de Deus, estão unidos diante de Deus.
Ele termina a explicação dele. Agora ele falou assim, agora que vocês entenderam essa explicação, vamos aplicar isso. E começa Romanos capítulo 12 com as consequências de se acreditar naquilo. O que isso implica? Ele começa Romanos 12 falando do culto. Então o culto judeu é que tem que ser do jeito judeu? Não, ele vai explicar outra coisa. Mas também é o culto gentil? Não, é outra coisa. E ele explica o culto. Aí depois, você vai para Romanos capítulo 13, Paulo vai falar sobre ter que amar a todos, uns aos outros, inclusive as autoridades. Ele vai falar sobre a obediência, não somente às autoridades governamentais, mas às autoridades da igreja. Ele vai falar sobre tudo isso. E o que ele está aplicando? Unidade. Capítulo 14, ele vai chegar na igreja de Roma. Qual que é a discussão? Comer carne ou não comer carne sacrificada? Se a gente transferir para o nosso tempo, beber ou não beber? Comer carne com sangue ou carne... Já viu essas discussões que tem em igreja recorrentemente? Paulo vai pegar uma discussão tipo essa e vai falar, gente, a discussão de vocês que está aí não é o centro da relação de vocês. E ele vai falar da discussão, ele se posiciona. Ele é legal por isso, ele não é aquele cara que tipo assim, opa! Não, ele fala assim, eu tenho uma posição sobre isso, minha posição é pá. Porém, a nossa unidade não está nessas coisas. A nossa unidade está para além disso aí. Certo? Por quê? Porque eu já expliquei para vocês do 1 ao 11, nós estamos aplicando. Chega no capítulo 15, ele finaliza esse discurso e termina com, se nós todos somos um só povo, nós todos temos a mesma responsabilidade na missão, para com o serviço de Cristo. Se temos a mesma responsabilidade com a missão, então deixa eu falar com vocês um negócio, eu estou indo fazer uma missão na Espanha. Aí ele vai terminar com o pedido dele de ajuda à missão na Espanha. Deu para entender o resumo? Tranquilo? Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Bom, hoje a gente termina aí, eu dei todos os elementos introdutórios, deu tempo, graças a Deus. Não deu tempo de entrar nas perspectivas. Na semana que vem, eu já vou entrar com vocês nas perspectivas que eu citei, explicar. E aí, depois das perspectivas, eu vou montar uma divisão teológica mínima para a gente tentar visualizar aquilo na perspectiva que eu vou trabalhar com vocês. Tá bom? Mas na semana que vem, se eu fosse você, eu acho que talvez seja, para você que quer aprender a interpretar e ler Romanos, seja a aula mais importante das 4. Porque eu vou te dar as chaves de cada uma das perspectivas, para você entender e conseguir fazer a sua leitura. Aí depois disso eu vou fazer aplicações da perspectiva que eu adotei. Tá bom? Vamos orar? Amém. Senhor Deus e Pai, graças te damos porque temos acesso ao texto bíblico hoje com facilidade e podemos, Pai, ter acesso a algo que é abençoador na história da Tua igreja. Que a gente valorize esse texto, lendo ele da melhor forma possível. A gente não quer aqui, Pai, aprender a ler Romanos para apontar quem não sabe ler Romanos, ou para falar que a leitura do outro é pior, ou para falar que a interpretação do outro é errada. A gente quer fazer a melhor interpretação possível de um texto que tem algo para mudar a nossa vida e mudar a nossa história em alguma situação. Que ao estudarmos aqui, nós tenhamos essa consciência de que para além de qualquer teoria, assim como Paulo ensinou a Roma, a teoria, a doutrina, nós tenhamos a compaixão e a serventia de aplicar isso na vida, aplicar isso nas nossas relações, aplicar isso no nosso dia a dia, tanto aqui na igreja local, quanto nas nossas relações sociais, quanto nas nossas relações políticas, quanto nas nossas relações acadêmicas, seja elas quais forem. Deus, se de fato o tema central da carta aos Romanos é a unidade do povo de Deus, que ao terminarmos esse estudo a gente saia daqui mais unido em Teu nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.